Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma série de fantasia, no caso uma série literária, que é A Crônica do Matador do Rei. Bom pessoal, A Crônica do Matador do Rei é uma trilogia de livros escritas pelo Patrick Rothfuss, sendo que o primeiro livro é O Nome do Vento, o segundo livro é O Temor do Sábio, e o terceiro livro ainda não lançou, sendo que já faz mais de década que esse segundo livro foi lançado. Possivelmente, se você conhece fantasia, acompanha a literatura fantástica, você sabe, né, o que está acontecendo com com essa trilogia, que ela está parada, que o Patrick Rothfuss está enfrentando muita dificuldade para escrever. Mas mesmo assim, eu queria conversar um pouquinho sobre, porque essa é uma série que eu adoro, uma trilogia que eu amo, porém que também admito que já estou um pouco desesperançoso. Mas antes de conversar sobre, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas. Deixem um like no vídeo porque isso fortalece o trabalho, bem como dê uma olhadinha na inscrição para me seguir no Instagram e conhecer meus livros, porque eu sou escritor, inclusive escrevo fantasia também, além de suspense policial e terror. Sem mais delongas, então vamos começar dando uma pequena sinopse. Basicamente, se você nunca escutou falar sobre O Nome do Vento, ou a Crônica do Matador do Rei, aqui a gente vai ter a história do Kvolt. Ele que é esse personagem aqui na capa, esse jovem de cabelos ruivos. Tudo começa quando, ali no tempo presente, dentro do reino, né, onde ele vive, ele que é dono, né, de uma pousada chamada Pousada Marco do Percurso. Ele está lá trabalhando, né, servindo cerveja, servindo bebidas do pessoal lá dentro, juntos, né, do seu ali companheiro e amigo e também funcionário, o Basti, até que a taverna, né, é atacada por criaturas gigantescas, né, aranhas gigantescas mais especificamente. Ele acaba, né, conseguindo lidar com toda a situação, e isso chama a atenção de uma pessoa que estava lá dentro, que já estava suspeitando, né, da verdadeira identidade do Kvolt, já que ele esconde o seu passado, ele esconde ali, ele só é um simples dono da pousada. E essa pessoa que percebe tudo isso é chamada de cronista. Esse cronista então vai conversar com ele e faz um acordo, que o Kvolt vai contar toda a sua história em 3 dias, e o cronista tem isso de tempo para registrar. Nem mais, nem menos. São 3 dias contando a história dele. E por que a história é tão importante? É porque o cronista suspeita que aquele cara ali que está cuidando da pousada, que é o dono, aquele cara já mais melancólico, que aparentemente a vida já bateu muito nele, pode ser uma das maiores lendas do reino. Uma lenda, né, que passou por muitas situações, uma lenda que é contada, né, em várias músicas por aí. Ele seria o lendário Kvolt. Será que é isso mesmo? E a partir daí que a gente vai ter, né, saltos temporais para o passado, onde a gente começa a acompanhar toda a vida do Kvolt, desde quando ele era ali membro de uma espécie de trupe de artistas, que no caso era sua família, até quando a sua família é assassinada, ele tem que viver nas ruas e depois entra na universidade de arcanos, já que um dos seus sonhos era ser um arcanista. Ele tem muito talento para isso, além de ter muito talento para música. Basicamente é essa a sinopse, e a gente acompanha todo o desenvolvimento a partir daí. Bom, aqui a gente tem, né, vários núcleos, pelo menos no primeiro livro, em relação ao Kvolt. A gente tem, né, um personagem que gosta bastante de música, um personagem, né, que tem seu alaúde, que ele toca muito bem, muito talentoso. Ele é um personagem extremamente inteligente, e é um personagem, né, que tem obsessão ali pelas artes arcânicas, e principalmente obsessão pelo chandrianismo, né, o chandriano, que basicamente são uma espécie de grupo, de seita, não sabe-se muito bem o que é no início do primeiro livro, falando, né, de que eles foram responsáveis pela morte ali dos pais, né, da família do Kvolt, sendo que o chandriano é basicamente algo que está extinto, é basicamente uma lenda, ou seja, o Kvolt está correndo atrás de uma lenda que seria responsável pela morte dos pais. Então ele não pode falar sobre isso com ninguém, porque ninguém vai levar ele realmente a sério. Então a gente tem todo o desenvolvimento do personagem no primeiro livro. O que ocorre? Muita gente adora a Crônica do Matador do Rei por causa do estilo de escrita do Patrick Rothfuss. Ele é um cara muito lírico, muito poético, dá pra ver nitidamente a inspiração dele no Tolkien, né, que também era um cara que escrevia poesia e tudo. Então toda a escrita dele é muito bela. Mas também há a crítica, e eu não sou totalmente contra essa crítica não, que a história basicamente não anda. Porque a gente tem um livro de 650 páginas aqui nesse primeiro, sendo que no segundo a gente tem um livro de 900 e poucas páginas, quase 1000 páginas, e sinceramente, realmente a história anda pouco nesses 2 livros, considerando a quantidade de páginas. Aqui a gente tem quase um slice of life da vida do Kvolt. Pra quem não sabe o que é um slice of life, é um estilo ali muito comum no mangá, nos animes, onde basicamente a gente acompanha o cotidiano.
E verdade seja dita, o que a gente mais faz nesses livros é acompanhar o cotidiano do Kvolt. Não que isso necessariamente não tenha o desenvolvimento de personagem, porque o Patrick Rothfuss é muito capaz, é muito hábil para fazer isso. Então sim, ao longo de tantas páginas, de tanto cotidiano do Kvolt, a gente vê o personagem evoluindo, a gente vê ele passando por situações complicadas, mas é fato que isso poderia ter sido mais enxugado, ou o livro ter sido mais dinâmico, até porque, se a gente considerar tudo isso aqui, a gente tem 1.500 páginas, e fica aquela impressão, será que o Patrick Rothfuss conseguiria acabar essa história em mais um livro? Sendo que ele já afirmou que o terceiro livro deve ser um pouco menor que isso aqui, não deve ser maior do que isso. Então assim, vamos chutar aqui mais 800 páginas, seria capaz de terminar? Eu espero que sim, porém, fica ali uma sensação de que ainda falta muito a ser contado e que poderia ter sido contado mais. Mas às vezes ele também consegue acelerar o ritmo ali da história no terceiro livro, sem que isso pareça ser correria, porque isso já acontece do primeiro para o segundo. Esse aqui é um pouco mais parado do que esse. Esse livro é realmente mais dinâmico. O Temor do Sábio acontecem mais coisas, tem mais viradas, não necessariamente tantas assim, mas mais do que no primeiro. Falando sobre os personagens, inclusive, vale destacar que se o Kvolt é um personagem muito dúbio, né, muita gente gosta e não gosta dele, inclusive eu mesmo sou um cara que eu às vezes queria abraçar o Kvolt, às vezes queria dar um tapa na cara dele, porque ele muitas vezes é babaca, ele muitas vezes é pretencioso, mas ele também é inteligente, ele também é simpático, ele é aquele tipo de personagem que tem várias facetas, inclusive durante a própria história ele não é definido nem como herói nem como vilão, porque ele realmente vai mostrando várias camadas dele. E isso é um ponto positivo, mas eu também entendo ele desagradar ou agradar o leitor. Como eu falei, eu sou meio volátil. Eu gosto do Kvolt, mas em certos momentos eu também desgosto dele. Mas os personagens secundários é um grande trunfo dessa história, onde a gente tem, por exemplo, a Dina, que é uma espécie de interesse romântico ali do Kvolt, que é uma personagem muito livre, é uma personagem sem amarras, é uma personagem muito complexa, algo que eu gosto bastante nela. A gente tem o Bast, que é esse cara que ajuda, que é o funcionário do Kvolt, que principalmente no final desse primeiro livro a gente tem um plot twist em relação a ele, que é muito interessante, inclusive é um dos personagens mais intrigantes, um dos que menos aparece, um dos mais intrigantes, que dá aquele gostinho, aquela sensação de querer saber mais sobre ele no terceiro livro. Além da Auri, que também é uma personagem muito legal, que inclusive ganhou até um livro spin-off, que é A Canção do Silêncio. Eu não tô com ele aqui em mãos, mas está no quarto ali da minha irmã. Enfim, nessa capacidade do Patrick Rothfuss de criar um mundo, criar personagens interessantes, ele manda muito bem, é inegável o seu poder, como criador, como contador de histórias nesse sentido. Então, por esses motivos por esses mesmos motivos que essa trilogia, a Crônica do Matador do Rei, agrada tanto umas pessoas e desagradam outras. Porque é um livro moroso, é um livro devagar, é um livro que realmente muitas vezes parece que não está indo para lugar nenhum. Tem gente que se delicia com isso. Eu, quando li isso aqui, li muito rápido, porque realmente estava gostando muito dessa ambientação, desse cotidiano, dessa evolução devagar do personagem. Porque por mais que seja devagar, tá acontecendo coisas realmente que não fazem a história principal andar, mas que fazem a vida do personagem andar. E eu entendo quem não gosta disso. Como eu falei, não tô aqui para achar que as pessoas têm que amar a Crônica do Matador do Rei ou algo do tipo. Mas, particularmente, eu acho um tipo de história bem interessante. Eu gosto. Admito que não é um tipo de história para se ler a todo momento. Quando eu li isso aqui, depois eu quis pegar algo mais rápido, mais dinâmico, porque realmente exige uma atenção do leitor, exige que você esteja atento a todo momento. Não só porque o ritmo é devagar, mas porque, como eu falei, a escrita do Patrick Rothfuss, por mais que seja muito bonita, é aquele estilo lírico, poético, então você tem que estar atento para conseguir sacar tudo que o autor está querendo te passar. Dito tudo isso, fica a questão, a dúvida: vai ter um terceiro livro? Bom, aí que tá. Como eu falei, esse livro aqui, O Temor do Sábio, foi lançado no Brasil em 2011, sendo que lá fora acho que foi em 2010 o lançamento original. Ou seja, faz mais de década que esse livro está sendo prometido pra gente e não chegou. É fato, o autor era um cara extremamente perfeccionista, e quando ele trabalhou nessa história originalmente, lá na década de 90, ele já tinha a história completa dos 3 livros planejados, ou seja, ele sabe qual que é o desfecho. Só que o que ocorre? Quando ele efetivamente conseguiu um agente literário para poder correr atrás de publicação de O Nome do Vento, ele demorou 4 anos revisando a história porque ele começou a mudar muita coisa, começou a alterar, e ele é um cara extremamente perfeccionista. Ele já falou que a versão aqui, essa versão final, passou por outras 200 versões antes de chegar nessa. Ou seja, ele fica ali mudando, revisando, ele é um cara que quer um trabalho impecável, e ele até consegue de certa forma. Óbvio que isso aqui não é perfeito, óbvio que desagrada certas pessoas, mas a qualidade técnica empregada nesse livro realmente é algo que não dá para questionar. Só que tudo isso tem um preço, porque ele demora muito para produzir. E como ele teve que revisar muito esse livro, gerou mudanças na história original lá da década de 90, que por consequência gerou mudanças nesse aqui também, que é outro camalhaço que ele teve que fazer depois, por mais que esse aqui tenha demorado só 4 anos para sair em relação a esse. Só que isso gera que o último livro, que realmente é o clímax, o desfecho,
tem que acompanhar todas essas mudanças para não ter furos na história. É claro que a história não precisa fechar todos os pontos que ela se propõe a fechar, e o próprio Patrick já falou que ele não acredita que isso aconteça em nenhum tipo de história boa, tem coisas que ficam para a imaginação ali do espectador, do leitor, ou qualquer mídia que seja consumida, mas ainda assim ele tem que fechar os pontos principais, porque senão, afinal, a história fica incompleta. Então, ele não pode deixar furos na obra, e isso custa ali, né? Porque ele tem que ficar se dedicando muito, ainda mais com o nível de perfeição que ele cobra. Mas é claro que ainda assim uma década é muito tempo, considerando que a gente está falando de um autor extremamente renomado, um autor que simplesmente se falasse que quisesse publicar o livro, ele conseguiria publicar. Ele não teria nenhum empecilho, porque ele não é um autor pequeno, nada do tipo. Tem autores que não conseguem dar andamento nas suas séries literárias simplesmente porque é difícil, é um autor pequeno, muitas vezes demanda dinheiro que ele não tem, ou demanda público e etc. Mas não é o caso do Patrick Rothfuss, ele é um cara extremamente renomado, inclusive os próprios direitos dessa trilogia foram vendidos para o cinema e nunca deram andamento exatamente porque o último livro nunca saiu. Sendo que ele recentemente deu entrevistas falando que está trabalhando, ele quer lançar esse livro porque isso é uma pressão emocional gigantesca em cima dele. Ele já falou que a pior coisa que tem de escrever o terceiro livro é a pressão que ele sente do público, dos fãs, que ele não quer decepcionar, mas ao mesmo tempo ele não consegue nunca se sentir satisfeito com o que ele está fazendo. Então fica aquela sensação que assim, esse livro vai sair algum dia? Sinceramente, não acredito que vai sair. Ou se sair, vai sair em um momento que o pessoal já nem ligue mais para essa franquia, como já está acontecendo. Muita gente que ama isso aqui basicamente já largou mão. E, apesar de eu acreditar que isso possa acontecer, né, de sair no futuro, eu torço, mas como eu falei, um pouco descrente. Vou torcer porque eu realmente gosto e queria saber o desfecho dessa história. Mas admito que eu mesmo já não tenho muitas expectativas. E, de verdade, se for para cobrar a saúde mental do autor, da pessoa, em relação ao desenvolvimento do livro, espero que ele dê prioridade para a saúde mental dele. Se for demorar mais 10 anos para sair, que ele pelo menos tenha uma saúde mental boa. Porém, se ele nunca também lançar, em função disso, que seja. Nunca vamos pedir, né, que uma pessoa se mate, uma pessoa esteja no sentido literal ou não, em relação a um trabalho, porque os fãs querem que isso ocorra. Então, por mais que chateie, por mais que doa, por mais que magoe, pode ser que a gente nunca veja a finalização disso daqui. Eu adoro a Crônica do Matador do Rei, como eu falei, é uma das minhas fantasias prediletas, mas infelizmente eu sei que isso aqui pode nunca acontecer um desfecho. Vamos esperar o futuro. Ele diz que está trabalhando no terceiro livro. O editor dele fala que não recebe nada dele há muito tempo. No final das contas, em que pé está o livro, como ele está próximo de finalizar ou não, a gente não vai saber. Sendo assim, se você está esperando a finalização de Game of Thrones, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, ali do George Martin, sinta-se felicidade, porque o George Martin pelo menos já escreveu 5 livros e dá indícios que o próximo deve sair, por mais que esteja demorando. Porque agora isso daqui, a Crônica do Matador do Rei, infelizmente, existe grande chance de não sair. Torço pelo contrário, quero ler ainda um desfecho, por mais que eu já não lembre de muita coisa dessa história, lembro de vários pontos importantes, como por exemplo a introdução da Floriana aqui nesse livro, que é uma das coisas mais importantes dessa obra, mas ainda assim tem vários detalhes que eu já meio esqueci, porque faz anos que eu li isso aqui pela primeira vez, e talvez eu tenha que reler para acompanhar, né, um terceiro livro que venha a sair. Enfim, fica na torcida, mas também sem grandes expectativas. Mas, ainda assim, mesmo que não saia um terceiro livro, se você quiser dar uma chance, eu recomendo, porque é uma obra incrível. Só saiba que pode ser que não tenha uma finalização, e leia sem se cobrar de leis aqui rápido. Leia 10, 15, 20 páginas por dia no seu ritmo, porque sim, a escrita do Patrick Rothfuss não agrada a todo mundo. Por mais que agrade muitas pessoas, desagrada também tantas outras. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.